Ótimo, vamos lá. Bom dia, pessoal. Todo mundo seja bem-vindo. Mais uma vez, o nosso treinamento hoje é Nepal, com a Caroline Maia, que você já conhece, que é a diretora de vendas da Duo Network, e representante da Cita. Bem-vinda, Carol. Super obrigada mais uma vez por estar com a gente. Vamos começar. Obrigada, bem-vindo a todos. Bem-vindo, Renato, que está aí, né? Que viajou com a gente lá para a Índia, quanto tempo, estava na Islândia. Tava Bom de dia, férias. né? Pô, Eu, cara, eu vi suas fotos, lugar que eu super quero ir. Treinamento não é da Islândia, mas aqui também a gente vai falar de alguns lugares, por que não até um pouco similares aí, algum tipo de paisagem, porque o Nepal, claro, é um destino montanhoso, a gente fala dos Himalaias aí, né? E aqui a gente tem uma estupa, né? Que a estupa tem tudo a ver com o Nepal. Estupa, na verdade, visto de cima, é uma mandala, tá? E aqui a gente tem um ser iluminado, um sacerdote, enfim, alguém que atingiu uma iluminação, ou realmente a pessoa em flor de lótus, ou seja, um ser iluminado para o budismo e para o hinduísmo, ele não deve ser cremado, né? Ele tem que ser enterrado, assim como crianças ou mulheres grávidas. Então, uma curiosidade. Então, aqui possivelmente tem ou um ser iluminado em posição de flor de lótus que foi enterrado, ou relíquias dessa pessoa, ou até partes das cinzas aí que por alguma questão se cremou esse corpo, tá? Então é feito essa estupa, e aqui são os olhos do Buda. Então, nos quatro cantos, o Buda nos vigila, nos protege, aí depende um pouco da fé de cada um. E sempre na base das estupas tem aquelas rodas de oração, né? Que o pessoal vai passando a mão, assim, no sentido horário, dá 3, 6, 9, enfim, volta sempre de 3 em 3, né? Então, para espalhar bons agouros. Então, no final do dia, no nascer do dia, é comum nessas estupas, essa é uma das principais do Nepal, você vê o pessoal indo lá e passando a mão nessa oração. Então, namastê, aí quando a gente fala do Nepal também é um bom namastê, né? Eles são hinduístas e budistas, aí é uma questão de religião que conflui. Eu vou falar um pouquinho já já sobre isso. Temos o canal no YouTube, quem não segue ainda, por favor, é o do Network. Temos uma playlist da Cita, que é o cliente responsável por esse webinar também. Então é interessante que vocês também sigam a playlist. Falar bem rapidinho dos parceiros da Adu, que a gente está com um cliente novo, aí acho que o pessoal da CT também já fica sabendo. Temos a Caribbean Tours, né, com os destinos que estão em tela, com o Hot Site também com roteiros inspiradores. Temos a Nova Vista com o Cáucaso do Sul, que o Gabriel já viajou com eles. Tem a Pure Escapes aí também com os destinos que estão em tela, somente hotelaria de luxo. Temos o Vacaru Maldives com ótimas ofertas, é uns valores só para vocês terem uma orientação. A gente está com o novo diretor de vendas lá agora. Tema de final de ano é o James Bond, aí um valor a partir de. A gente está bem flexível, tá? Onde chegou uma cotação de um outro operador que tem bastante o Vacaru, que é pegar 3 noites no Festive Season. O Vacaru deixou aplicar Timeless, que é a oferta que a gente tem sempre bem mais barato né, que as noites de Festive Season. Então, tendo pedidos aí no Festive Season, entre em contato com a gente, tá? A Cita, né, com os destinos em tela também, 26 escritórios próprios aí, e estamos aí com um roteiro novo, que é até esse roteiro que é a base desse treinamento, que é o Nepal, uma jornada ao topo do mundo, tá? Então, um roteiro um pouquinho mais estendido do que aquela básica, aquele roteirinho básico de 3 noites no Vale de Katmandu e só, tá? Então, aqui a gente vai explorar um pouquinho. Temos o Festival Rolê ainda com algumas vagas, a gente tem uns 7, 8 apartamentos disponíveis, está hora de vender agora. É um grupo só para brasileiros, com guia acompanhante falando portunhol, tá? Aí tá os lugares que vai passar. Delhi, Udaipur, Jodhpur, Kimsa, que é uma experiência no deserto, Jaipur, Agra e Delhi. Temos um novo cliente, o DMC Tour Comores, que é o primeiro DMC na Turquia. Estamos com a Arábia Saudita também, que é nosso próximo do webinar, que a Aline vai colocar aí no chat também. O link para quem quiser participar, se inscrever, vai ser um webinar em espanhol, falando sobre a Arábia Saudita. E a gente vai fechar o ano, não, vai ser, na verdade, nosso penúltimo webinar falando de Marrocos com Atlas Voyages, também em espanhol, dia 12 do 12, às 10 da manhã. Nossa revista do Digital, a Aline vai colocar também aí para vocês lerem, uma revista que a gente escreve com muito carinho, com muitas novidades. O tema da última edição foi o turismo de base sustentável. E nós estamos com uma campanha que a CT faz parte, assim como outros operadores. Então, quem vender mais leva uma viagem grátis aí ao Nepal e à Índia, tá? E aí vai ser hotéis de luxo, tem que vender mais, o campeão de vendas vai levar um quarto single e a viagem vai acontecer de 1º a 9 de setembro, tá?
Então vai ser o Triângulo Dourado e 3 noites em Katmandu. Agora eu vou adentrar o treinamento em si. Aqui a gente está no escritório do Nepal, lá na Índia, que é o escritório que a Cita tem há 23 anos. Aqui quem está é a Dinan, que é uma mulher que lidera o escritório, uma simpatia de pessoa. O nepalês é bem baixinho, como vocês podem ver, né? Um povo baixinho. Ele é um povo das montanhas, né? Aí tem aquele pessoal que ajuda os turistas a subir as montanhas, que é uma etnia que vive nas montanhas. Eles são um pouco mais altos e eles têm os olhos mais rasgados, assim, mais asiáticos, que são os Sherpas, tá? Mas são várias etnias que estão no Nepal. Uma vez quando a gente veio aqui no escritório da Cita, o pessoal aí da Cita, né, que são todos esses, eles usaram cada uma roupa folclórica, né, do seu povoado. Então, assim, é um povo muito antigo, né? Então, Buda nasce no Nepal, em Lumbini, e depois ele parte para lugares da Índia, né? Enfim, mas o Buda é nepalês, era um príncipe nepalês e com certeza era uma pessoa baixinha também. Vocês podem ver aqui que a Dina acho que tem 1,40 e nada, assim, super pequenininha. Vocês podem ver que o pessoal aqui ao redor dela é bem baixinho também, né? Mas é uma simpatia, conhece super bem o Nepal. A gente fez o fan trip aí também há pouco tempo, a gente vai mostrar umas fotos aqui, ela estava com a gente. Aí uma foto do Buda, né? Que a paz está dentro de você, não a procure a sua volta. Então, o Buda era um príncipe, né? Protegido aí, tem a sua origem já mística, do seu nascimento. A sua mãe teve dificuldades a engravidar, pediu-se ajuda ao sacerdote hindu, porque o Buda nasce e morre hindu, né? Ele não fundou em budismo, né? O budismo vem muitos anos depois, né? Quase 500 anos depois aí que realmente o budismo se estabelece como religião. E aí, quando a mulher finalmente engravida, ela tá para ter o filho, na tradição hindu, você tem que ter o filho na casa da mãe. Então, ela vai ter o filho na casa da mãe e ele nasce no meio de um jardim, que também é o lugar de nascimento do Buda, em Lublini, é também um lugar sagrado, é de peregrinação budista, né? E conforme ele sai do ventre da mãe, ele já sai andando, e onde ele pisa, nasce em flor de lótus, tá? Logo depois, a mãe do Buda morre, o pai a protege muito, porque quando ele era criança, um sacerdote o viu e falou que ele seria o próximo Buda, e o pai não queria, porque ele precisava de um herdeiro para sua riqueza, né? E aí, quando ele decide passar o trono para o filho, que já era casado e já tinha um filho, o Buda, inclusive, quando ele tinha 23 anos, ele sai do reino para ver a realidade do povo e se depara com as 3 fases da vida. Vê uma pessoa doente, vê uma pessoa idosa, vê uma pessoa morta. E aí ele se desespera com aquela dor que ele estava protegido pelo pai, não sabia que ele ia encarar aquilo alguma vez na vida, e ele sai, né? Ele sai e aí ele começa a ler, meditar, e aí ele se ilumina em Bodh Gaya, já na Índia, que tudo aquilo não tinha divisão geográfica, né, como hoje. O Buda, ele é aproximadamente de 500 anos após Cristo, tá? E muitos, inclusive uma linha do budismo, acredita que Jesus Cristo também era um Buda. Que o Buda nada mais é do que um ser iluminado, que tudo entende, que se desprende, né? Mas uma pessoa assim, um desses seres iluminados muito, muito especiais, capaz de cativar aí multidões. Então, alguns budistas acreditam que Jesus era assim um Buda, tá? Uma reencarnação desse Buda. No Nepal, como eu já falei brevemente, coexistem budismo e hinduísmo. Então, realmente, aqui a gente tem um exemplo de uma figura hindu, que é o Krishna, que é esse ser azul, né? Que é muito bonito e com sua flauta encanta as mulheres. E aqui a gente tem o topo, um pináculo que a gente chama, né? Que é o topo de uma estupa, com os olhares do Buda. Então, o próprio nepalês, ele mescla mesmo, tá? O budismo e o hinduísmo. É um sincretismo bem interessante que ocorre lá. Aqui a gente tirou umas fotos no último fã, estou com o Fernando aqui da TGK, Denise, também o pessoal conhece bem. E a gente foi pego aqui nas monções, né? Aqui é para falar a melhor época de ir para o Nepal, aquela pergunta que sempre temos, né? Que a melhor época, tal como na Índia, é de novembro a março. É interessante que o cliente vá nessa época do ano. Como a gente faz fan trip sempre na baixa, né? Aqui nós estávamos em junho e fomos surpreendidos aí em Pokhara, cruzando um lago por uma tempestade. Tivemos que parar nos campos de arroz e cruzar aí a pé uns 40 minutos, nosso barquinho, que estávamos nós três, mais o guia e um pessoal do hotel, tá? Então, uma aventura um pouquinho perigosa, teve vários raios aqui, tinha umas mulheres ó, plantando, colhendo arroz, tivemos que fechar o guarda-chuva no momento aí por segurança, mas é um registro para a memória, né? E aqui também a gente passeando de rickshaw, então o senhorzinho com a sua bicicleta leva a gente. É importante lembrar que temos que dar gorjeta no Nepal, tá, gente? É um país muito pobre.
Então tem que dar gorjeta para essas pessoas, porque é um trabalho duro aí que eles fazem, tá? É um destino para todas as idades e perfis, sim. Então, a gente já teve famílias assim com adolescentes. Eu acho que só criança muito pequena, né, é interessante evitar, porque ela não vai entender nada, né? Mas assim, crianças já com 7, 8, ou a pré-adolescentes, interessante ir sim, por que não? Muito legal pelo de Mel também, tem hotéis ótimos, ecolodges também, até hotéis mais econômicos. Tem a questão dos festivais. Essa é uma Kumari, tá? Que é uma menina deusa que ela é da mesma etnia do Buda, que é a etnia, lembra que eu falei, são várias etnias no Nepal, né? Shak ou Shek, vocês também podem ver aí, dependendo de como a gente faz a tradução. E é uma menina escolhida para. Então, assim, existem 3 cidades no Vale de Katmandu: Patam, Bhaktapur e a própria Katmandu, que é a capital do vale, que também é a capital do país. Cada uma dessas cidades tem uma menina deusa dentro do templo, ou Patam, por exemplo, a gente até visita a menina deusa se quiser, assim, não é tão simples, mas para grupos a gente consegue organizar, porque ela mora com os pais, tá? Então, são meninas que com 3, 4 anos passam por uma série de provas, vem sacrifício, não podem chorar, enfim. E elas são dessa etnia Shaka, é um grande orgulho para a família, as famílias tradicionais, né? E elas vão em Katmandu, em Bhaktapur, elas moram no templo mesmo, com sacerdotes, e elas ficam até a puberdade. Então, Kumari significa a pura virgem. Então, quando elas realmente entram na puberdade, tem seu primeiro ciclo, elas voltam para a casa dos pais. E elas, sempre quando elas estão em público, no templo também, enfim, elas estão com essa representação da foto. Então, elas têm uma maquiagem bem carregada, e elas são a reencarnação, o corpo delas reencarna uma deusa chamada Durga, que é uma deusa hindu, aí o sincretismo, né? E aí, essa deusa, se acredita que se você não tiver uma Kumari, as pessoas não estão protegidas, né? Então, elas só saem em festivais, elas não podem, por isso que é muito importante os festivais, para até se ver as Kumaris fora, elas não podem sorrir em público, elas não podem pisar o chão, só carregadas, tá? Isso, claro, tudo muda quando atingem a puberdade. E também no Nepal a gente tem somente, né, os 8 dos 10 maiores picos do mundo, tá? Então, além do hiking, claro, a maioria dos turistas que vão para o Nepal, gente, vão para fazer hiking, né? Vão para fazer trilha, que é uma janela super curta entre março e abril, de 2 a 3 semanas, tá? Que é possível subir o Everest. Então, assim, às vezes a gente fala, o ano inteiro, não tem muita noção disso. Não. Nesse período entre março e abril, ou seja, fechando a alta, né? A gente tem essa grande ida de turistas, aquele fluxo imenso do Everest, aquelas filas com as pessoas que muitas morrem congeladas no sprint final, né? É um turismo extremamente massificado, o turismo de subida ao Everest, com muita exploração dos povos Sherpas, que são os povos da montanha, que às vezes levam um turista desmaiado e colocam ele já no topo, tá? Então são altas histórias. Eu já fui várias vezes ao Nepal, então eu escuto muito essas histórias quando vou lá. Até a Dina fala: o turista chega desmaiado, muitas vezes só tira a foto e desce. É um turismo muito do Instagram, assim, virou, tá? E realmente muito lixo. Tem vários documentários que falam sobre isso. Claro que é muito raro um cliente procurar vocês querendo subir o Everest. A tendência é que ele queira fazer um trekking mais leve. Eu fiz um trekking, por exemplo, saindo de Panaut, que é um povoado ali mais ou menos a 50 minutos da capital Katmandu. Muito legal, onde a princesa Diana foi. É um povoado que disse, né, que é protegido contra os terremotos. Vocês sabem que em 2015 teve um terremoto bem severo, né, lá no Nepal. E realmente Panaut teve pouquíssimos danos, sabe? Caiu um tijolinho aqui, outro ali, mas assim, não teve uma construção que caiu. E Panaut é muito legal. Você cruza um rio assim, que todos os rios descem ali lá dos Himalaias. Você cruza um rio com aquelas pontes bambas, né? Chega em Panaut, e de lá você pode fazer um trekking até Nambula, que é um mosteiro muito legal para você almoçar com os monges, tá? Quem não tiver muito preparo físico pode ir com uma van também, não é um super problema. É um hiking um pouquinho puxado assim na subida, não tem muita árvore em alguns momentos, então dependendo da época do ano, que se for ali bate bastante sol, né? A gente já está bem alto. Mas, enfim, dá para fazer hikings mais leves, dá até para você ir até o campo base. Mas geralmente o turista que procura vocês vai querer ir de helicóptero, se quiser ir ao campo base, que é algo super possível, tá? De ser feito.
Então, se o cliente tiver esse sonho, é possível. Ou, claro, sobrevoar com aqueles aviões convencionais da Buda Air, que é a companhia que a gente mais trabalha. Tem duas companhias, tá? No Nepal, a Yet. Yet, que significa o homem abominável, o homem das neves, né? O Yet. E tem também a Buda Air, que a gente trabalha geralmente com a Buda Air, tá? Aí não serve ser aqueles tradicionais champanhes no avião, porque a Buda Air é budista, mas é uma companhia melhor. Então a gente sobrevoou e vê o Everest com essa companhia, que é um voo mais ou menos de 50 minutos. Já já vou falar sobre isso, tá? Mais adiante vai ter um vídeo, inclusive. Então, como vocês podem ver, é um país bem pequenininho, espremido entre a China, né? O Tibete, que está dentro da China, e a Índia. Então, assim, é difícil manter as tradições, mas acho que a cadeia de montanhas ajuda aí algumas coisas a se manter, tá bom? Tem vários documentários Netflix falando sobre essa questão das montanhas. Tem um que chama Nimbu, que eu vi, que é sobre um Caratituã, que é um lugar que eu vou falar aqui, que faz, ele sobe aos 8 picos, aí que a gente falou, né? Da maneira mais veloz que qualquer outro ser humano pode subir. E aí ele faz isso muito para homenagear os Sherpas, embora não seja a etnia dele, mas ele fala muito dessa exploração. Então, quem tiver um olhar mais crítico em relação ao turismo massificado, eu aconselho a assistir esse documentário do Netflix. Tem também um do terremoto, tá? Que também eu gostei bastante, que também está no Netflix. O turismo é muito importante para o país, claro, né? Hoje é uma democracia de base socialista, mais ou menos democrática. No passado, existia uma família real até 2008, quando a família real foi toda assassinada por um filho do rei, que se mata, né? Mas ele fica 2 dias em coma e é coroado rei no hospital. E aí, um tio só não estava nesse jantar fatídico, quando houve esse horror. E esse tio, depois, ele até vira rei, mas aí a monarquia dura por mais 2 anos. Então, hoje é uma, entre aspas, democracia, tá? E o turismo é muito importante, obviamente, o turismo de montanha é quase todo o turismo do Nepal, mas nosso cliente tende a não ir por esse turismo, tá? Então é isso que a gente vai falar aqui. E aqui tudo que a gente fala é interessante vocês darem uma lida, porque tem a ver com essa questão do país, enfim, e é um país montanhoso, então ele tem uma grande diferença de altitude, e isso ajuda na biodiversidade, né? Para você observar pássaros, é um lugar de migração de pássaros, enfim. Visto é na chegada, tá? Eu acho que está US$ 30 hoje, na verdade, mas enfim, é um valor bem baixo. O cliente ele preenche um formulário, tá? Para embarque super simples. E assim, uns 4 dias antes, 5 dias antes, a gente aconselha, porque muito tempo antes ele nem vai estar aberto para ele preencher, né? Porque tem que pôr a data de chegada lá. Então ele preenche, imprime esse papel, tá? Preenchido, bem simples. E aí, ao desembarcar, ele vai no guichê e paga o visto. Pode pagar com cartão de crédito, mas a gente aconselha já levar cash também. Eles dão troco, tá? E aí já entra no país, é super fácil. Vacina da febre amarela não é obrigatório, mas assim, às vezes eles pedem na zona da imigração. Então, como Índia, e todos os países ao redor, sim, é obrigatório, a gente aconselha muito o cliente viajar com ela, tá? Porque você sabe que arrumar briga ou confusão na zona da imigração nunca é uma boa ideia, né? Porque antes era obrigatório, há pouco tempo caiu, tá bom? Melhor época, como eu falei, de novembro a março, novembro a abril aí, né? Em março, abril chegam o pessoal que vai subir as montanhas durante 3 semanas. E dá para conectar com vários países. Claro, a Índia, a gente tem vários voos para Katmandu, são 4 voos diários, né? E é um país pequeno, mas tem vários aeroportos, assim, tá? Internos. O internacional é o aeroporto de Katmandu, né? Aqui, ó, eu vou falar um pouquinho desses lugares, né? Então, é importante esse mapa, quem quiser tirar fotinho. Então, a gente tem aqui Katmandu, Chitwan, que é um parque nacional, declarado Parque Nacional pela Unesco. Nagarkot, então são lugares que eu vou falar na sequência. Panaut eu já falei, né? Mais ou menos 50 minutos de Katmandu, que é esse lugar muito, um vilarejo assim, muito remoto, muito legal. Se o cliente quiser subir para Nambula, né? Para esse mosteiro, é legal. Ficar em Panaut não, porque não tem nem hotel. Mas só tem hotéis para hippies, assim, sabe? Então não é muito estilo, mas assim, também é muito pequenininha a cidade, é mais só para você dar uma caminhada, em 10 minutos você viu tudo, né? E do Likel, que a gente está ali nos Himalaias, então você vai subindo, subindo, e você abre a janela do seu hotel do Arikas, por exemplo, que é o melhor ali, ver os Himalaias. Nagarkot, que é outra cidade das montanhas, então uma outra opção, né? O cliente não tem budget suficiente para ir para Doliquel, para ficar no do Arikas,
ou tem menos tempo, pode ir para Nagarkot. Panaut e do Liquel dá super para combinar. Então, se o cliente quiser fazer experiências com os monges, essa pequena trilha, é legal fechar com o do Liquel e depois de do Liquel já pode ir embora para Katmandu, tá? De repente não pegar um voo tão cedo só, né? E só ter esse cuidado. E Pokhara, que é também um lugar muito bacana, que é onde a gente tirei aquela foto lá presa nos lagos, porque Pokhara tem muitos lagos, né? Tem muitos esportes de aventura, também você tem o Monte Annapurna, que reflete nos lagos na alta temporada, quando a gente foi, estava chovendo, não tivemos essa visão, mas geralmente o cliente tem. Ó, os voos são bem curtinhos, né? Como vocês podem ver, então dá para fazer de avião, a gente fez o fan trip de avião mesmo, tá? São realmente aeronaves pequenas, nem toalete tem, são bimotores, duplo hélice, tá? Então são aviões pequenos, mas são aviões minúsculos, assim, cabe umas, acho que umas 60, 70 pessoas dentro, tá? Mas não tem nem banheira, é bem curto mesmo o trajeto. Mas se não, se o cliente tiver medo ou quiser realmente fazer uma coisa de ver mais, o Nepal dá para ir de carro. E aqui são as médias que o cliente vai ficar na estrada. Nem toda estrada é super boa, né, no Nepal. Então aí essa é a média. Deixa eu só compartilhar, dar um share sound aqui depois que a gente começar os sons. Aqui a gente tem Bodhna, é aquela estupa que eu botei no início, né? Que é uma das maiores. Então você aqui tem as rodas de oração, ó, até vocês conseguem ver ela aqui, ó. E aí você vai passando. Então, no início do dia, no final do dia, tem muita gente aqui. E essa é a visão quando você vai pousar em Katmandu. Você vê essas casinhas e tal, né? Então, e o que que você visita em Katmandu, Katmandu, ou seja, a capital do vale, né? Você tem a Estupa dos Macacos, que tem esse nome super complicado, Bunat. Bunat é templo em nepalês, né? Então, sempre que você vê Bunat, que você vê, desculpa, Nat, não Bunat, Nat, é templo. Então, Saya Bunat é a estupa dos macacos. Você vai visitar a Praça Durbar, Durbar é palácio, então a Praça do Palácio. A Vale do Katmandu são três principais cidades, como eu já falei, Katmandu, Patan e Bhaktapur. Aqui estão os nomes dela, é um trio. Então, um reino passado, ele tinha três filhos que começaram a brigar entre si, ele desmembrou Katmandu e colocou mais duas cidades para deixar os filhos felizes, tá? Então, por isso que são os trios das cidades imperiais. Então, cada uma das cidades tem a sua praça Durbar, que é a sua praça do palácio, né? E aí, claro, vários templos em estilo pagoda, que vocês vão ver já já a foto, e também algumas estupas, tá? Então, aqui de novo um outro ângulo de Bodhna, que é a maior estupa, que é a de Katmandu, que você vê ela de vários hotéis, inclusive de Katmandu, porque ela é bem grande, o pináculo é alto. Sayabudna, que é o templo dos macacos, são muitos macaquinhos, famílias de macacos pelo templo, pulando nos turistas, até a gente dar umas orientações, não levar comida, tudo isso, né? Para evitar que eles pulem em você. Pashupatinath é um templo hindu, tá? Então, assim, quando a gente vê estupas, são templos budistas, tá, gente? E aqui a gente já tem um outro elemento que, ó, são os estilos pagodas, que é os típicos templos hindus do Nepal, com esses tipos de construção que a gente chama de estilo pagoda. Aqui acontecem as cremações. Então, quando a gente sai do aeroporto de Katmandu e passa, a gente já vê as cremações ocorrendo, as fumaças ali ao longe, e claro, a gente visita Pashupatinath, pode ter corpos sendo cremados, a tendência é que estejam, e aí que você tem um rio, né? Bagmat, que vem do do Ganges, então é um afluente do Ganges ali, todos eles vêm dos Himalaias, né? O próprio Rio Ganges também. Então aqui acontece a cremação e se explica. É um templo em homenagem a Shiva, né? De novo, aqui é um templo hindu, que é o Shiva, é um dos principais deuses hindus, né? Que é o pai de Ganesha, o deus da destruição. Aqui nós estamos em Bodhna, no final do dia, lindo vir no final do dia aqui com fã. Bhaktapur é a minha preferida, das três cidades do Vale. Tudo muito pertinho, tá vendo? A 14 quilômetros, chega em 10, 15 minutos, mesmo que tenha um trânsito caótico. Uma curiosidade no Nepal, gente. Não tem numeração as casas no Nepal, e então o correio é uma loucura. Não tem nome de rua, é uma loucura lá essa parte de entrega. Até todo mundo tem que ter uma caixa de correio, quem quiser, claro, ser achado, quem não quiser, não precisa nem ter essa caixa de correio.
Mas tá vendo, as cidades estão todas muito próximas, que era tudo o mesmo reino, né? Foi mais uma questão. E aqui, esse Império Neuar é uma dinastia também, tá? E aí você tem a Praça Durbar, como eu falei. Esse aqui tem o Palácio das 55 Janelas, que é um palácio que você entra e dizem aí que você tem 55 janelas. Esse templo em estilo pagoda, que vocês veem claramente, é o maior templo estilo pagoda do Nepal, tá? E aqui você tem essa questão das cerâmicas, quer dizer, os potes de barro, né? Bem tradicional aqui de Bhaktapur, tá? Patã também é uma graça, tá pertinho, ó, só 6 quilômetros de Katmandu. O cliente ele pode ficar em Katmandu ou também nessas cidades, tá? Você também tem bons hotéis em Patã, em Bhaktapur, a gente visitou o Heritage Bhaktapur, super legal, parece até o do Arik, só que bem mais barato. E também super dá para ficar, porque é tudo muito próximo, né? Não é um lugar que o cliente vai sair muito à noite sozinho. Não é que seja perigoso, não é, tá? Assim como a Índia, essa questão do karma, eles acreditam mesmo. É um povo que acredita, tem muita fé, né? Então, ninguém vai ficar com arma na rua, te matando, te roubando. O máximo que pode acontecer é você ser furtado, mas assim, o que acontece é você ser assediado por vendedores. Isso sim, né? O vendedor querendo te vender, principalmente as mulheres, mas é bem, bem tranquilo. Aqui a gente tem um Palácio Real também. Por isso que não tem muita, vou ficar em Katmandu porque eu vou sair sozinho. O turista brasileiro dificilmente vai fazer isso, então não tem muita diferença, né? Aqui é o Vale do Katmandu, questão do terremoto. Eu já fui 4 vezes para o Nepal, sempre depois do terremoto. E assim, as cidades, o Vale de Katmandu já está praticamente todo reconstruído. Claro que tem uma outra coisa que, como é Unesco, né? Muitos lugares do Vale é patrimônio da Unesco, não pode subir de qualquer jeito, então pode ser que sejam tempos que vão demorar muitos e muitos anos, mas assim, a maioria já está todos já construídos. Aqui eu vou mostrar um videozinho que eu gravei para que vocês vejam o Templo dos Macacos, tá? No Templo dos Macacos, que tem um nome bem complicado, Sapotiná, a gente vai escrever aí na legenda, mas enfim, tomado de macaquinhos, claro, e é um templo. A gente vai subir umas escadas, tem uma entrada que você sobe menos escadas, mas tem várias estupas, templos, oferendas, e também, claro, continua a mistura aí com o hinduísmo. Então o pessoal aqui está tentando a sorte, jogando moeda pro Buda. Aí vocês têm no Templo dos Macacos. Esse é muito legal, o Céu Bodhiná. Dá para você subir ele andando assim, tal, quem quiser. Não é feito, a gente decide ali meio na hora também, se o cliente quiser. Até o guia já, pela predisposição das pessoas no dia anterior, já meio que decide. Ou a gente já para bem pertinho mesmo daí, dessa parte das moedinhas, aí sobe só umas escadinhas e já chega na parte principal. Então é super acessível, tá? Só realmente se for um cadeirante, que aí realmente sai Bodhiná, é legal tirar e aí fazer os outros lugares. Agora vamos falar das extensões, né? Então aqui a gente tem algumas fotos aí das extensões, e aqui a gente vai entrar uma por uma agora. Então, Pokhara. Pokhara é a capital dos esportes de aventura do Nepal. Então é legal ficar no mínimo 2 noites aqui. Como eu falei, dá para ir de carro, mas o ideal é realmente você fazer um voo, ou de Chitwan, ou de Katmandu, tá aí os tempos embaixo. E aqui depende muito do perfil do cliente, a escolha da hotelaria, tá, gente? Aí muda bastante. Você tem que conversar com o cliente aqui, atenção. Pokhara tem que conversar com o cliente. Por quê? Dá para ficar na cidadezinha. Aqui sim, se o cliente quiser sair à noite, já é uma cidade mais viável, assim, sabe? Os restaurantes e tal. Então, se o cliente for mais animado, quiser sair à noite para explorar, quiser fazer compra, é legal ficar na cidade. Se for uma lua de mel, quiser uma coisa romântica, é legal pegar esse barco que a gente pegou e ficou aí ilhado, mas foi por causa das monções, né? Na alta não chove, e ficar num hotel aí, que é um tipo um glamping, tá? Que eu vou falar deles mais pro final. Ou fica também num hotel estilo fazenda. Então depende muito do perfil do cliente, você tem que questionar mesmo o que eles querem. Tá? Dá para a gente fazer encontro com uma família tibetana também. Sabe que tiveram muitos refugiados do Tibete, né? No início dos anos 50, quando a China dominou ali o Tibete. Então, tem muitos tibetanos, inclusive monges tibetanos no Nepal. Inclusive em Bodhiná, na maior estupa, você vê esses monges tibetanos aí, tá? Aqui um videozinho de Pokhara.
Então, é um lugar bem bacana. A Pokhara eu gostei muito de ir, acho que vale super, super a pena. A ideia desse treinamento é que vocês não vendam só 3 noites em Katmandu para fazer as 3 cidades e o cliente sair, né? Ou fazer de repente só Panaut, um trekking, ficar muito corrido. A ideia é que a gente pense no Nepal como um destino por si só, que é possível você ficar 7, 10 dias, tá? Então, essa é a ideia do treinamento. A Chitwan é safari, tá? Aqui a gente vai até colocar um videozinho. Aqui o grande rei são os rinocerontes, que pesam 1/3 do que um elefante pesa, são animais majestosos, grandes, que não é tão fácil de você ver, às vezes, até na África, né? Botsuana, tal, mais simples, mas aqui você vê bastante rinoceronte. Elefante, os leopardos, os tigres de Bengala, que são animais difíceis de você avistar, porque eles vivem sozinhos, tá? Então, o leão ficar lá parado com a família é mais fácil, mas o tigre são animais solitários, tá? Então, é mais difícil de avistar. E eles têm muito medo, de se machucar, até porque eles estão sempre sozinhos, então eles têm um hábito diferente aí. Mas um dos carros, mesmo que a gente fez no Fezofan, viu um tigre. Mesmo na alta, que vocês veem, o mato fica alto na alta, é difícil de avistar animais, por isso que é melhor você ir na seca, né? Que é na alta temporada, de novembro a março, principalmente. Então, no mínimo 2 noites para você ter aí os safaris. Dá para fazer walking safari, dá para fazer safari no cair do sol, por exemplo, de barco, dá para fazer safari de jipe, tá? Então, bem legal também aí, Chitwan. E aí, claro, o legal é você ficar no Taj Megauli, que é o melhor hotel de Chitwan. Nagarkoi do Likel, como eu disse também no início, são 2 cidades montanhosas, então, a depender do budget do cliente, de onde ele está, etc., a gente vai direcionar, porque Nagarkoi a gente tem opções um pouco mais econômicas e do Likel opções um pouco mais elevadas em termos de tarifa. Do Likel a gente sobe mais, né? Então, mas enfim, Nagarkoi também. O cliente não vai viver as 2 experiências, né? Então ele não vai conseguir comparar. Então a gente fala mais para vocês mesmo terem essa comparação, tá? Bom dia, pessoal. Agora que eu vi que vocês fizeram um bom dia aí no chat, esqueci de falar. Sobrevoar os Himalaias, então, é uma opção para os pobres mortais como a gente, né? Não ficar fazendo trekking aí, porque é algo pesado que demanda muitos dias de aclimatização também. Então, aqui é dentro do. Esse é um avião que o cliente faz tudo, assim, que vai para Chitwan, para Pokhara, então é um avião pequeno e também sobrevoa os Himalaias, né? Aqui eu explico um pouquinho também como é essa questão. Everest. Ó. Tá, esse aqui é o Everest. Do sobrevoo do Everest. A gente está voando com a companhia Buda Air. O Everest já passou, mas a gente recebe um mapa para acompanhar o mapa. Então é bem tranquilo identificar. Então não é só o Everest que você vê, mas assim, os principais pontos da cordilheira, alturas de 5.900 o Everest, que é 8.848 metros, né? Então é um voo que dura mais ou menos 55 minutos. Então vale super a pena a experiência, custa cerca de $300. Obviamente tem que estar com tempo bom para voar, para você ver. Sai-se do hotel por volta das 5, 5h30, para embarcar às 6 e pouco aqui. Então a gente embarca no nascer do sol. Então é uma experiência realmente incrível, vale super a pena. Assim, eu sempre fui pro Nepal na baixa temporada, nas monções. Uma vez a gente não conseguiu ver. Levantamos 4h30, tomamos um cafezinho rápido no Dwaricas, né, que é o melhor hotel aí de Katmandu. Chegamos lá e não conseguimos ver nada. Nas outras 2 vezes, mesmo indo na baixa, foi possível sobrevoar Everest, mas depois fechou o tempo. Então a gente deu muita sorte nesse último fã, porque a tendência é que a gente não veria depois, tá? Então aqui algumas experiências que eu já falei para vocês, que são possíveis. Outra experiência legal de ser feita é o Cooking Class aí dos Momos, que é o prato clássico no Nepal. Ver as Kumaris, como eu falei, para grupo, às vezes a gente consegue marcar, pedir permissão aí para entrar dentro da casa da Kumari de Patan, que hoje eu já vi ela já vi 2 vezes, ela já tem uns 8 anos. Aqui a gente almoçou com uma ex-Kumari, tá? Com grupo também. São experiências que a gente consegue organizar. Hotéis bem rapidinho, tá, gente? Porque não dá tempo de adentrar muito. Mas aqui são alguns bons 4 estrelas em Katmandu. Vivanta eu fiquei dessa última vez, Merit e Aloft. O Vivanta está, por exemplo, em Patan, tá? Então é super viável o cliente ficar, tem um ótimo japonês lá.
enfim, então não precisa ficar só em Katmandu. Aqui é o Tibete Internacional, ele está do lado da Stupa de Bodhnath, super bem localizado, é um hotel mais simples. Visitei o Bhaktapur Heritage, também gostei muito, também um hotel mais econômico. Hyatt Katmandu está do lado de Bodhnath também, está sempre se renovando esse hotel, um hotel já grandão, né? Dwaricas é a melhor opção, quem tem orçamento, quer gastar, quer luxo, é o Dwaricas, que inclusive as donas são administradas por mulheres de uma mesma família, são primas do Niraj da Sita, tá? Então, algumas imagens. Tem um restaurante nepalês muito legal. Aqui o hotel por dentro. Eu vou parar o som e vou explicar para vocês que eu acho que tem mais serventia. Aqui é a piscina interna, né, do hotel. Você vê que parece realmente um templo, né? As janelas, esse estilo de janelas é bem típico do Nepal. E é um hotel boutique, não é grande, tá? Ele tem uns 60 quartos. E tem vários tipos de júnior, tem júnior suíte, tem o quarto standard. E essas madeiras escuras é a cara do Nepal. Quando você sai, é isso que você vê. Então parece que você está ainda no templo, né? E eu já fiquei lá 3 vezes, um hotel muito legal. O café da manhã à la carte, mas também tem buffet. E um hotel super, super agradável aí para o cliente ficar. O spa, tem muita questão das massagens ayurvedas também, tá? Então vale super a pena. É o melhor hotel. Então, cliente com orçamento, vamos colocá-los lá. No Liquel temos um Dwaricas também, que é esse aqui, a gente está de frente para os Himalaias, né? Então, uma outra forma aí de ver o Everest, né? O Annapurna, que também é um monte, é uma dessas 8 maiores montanhas que a gente vê bem em Pokhara. Então, é demais esse hotel, gente. É um espetáculo. Ele inclui diversas coisas, tá? No pacote, a piscina dele aí onde estava a foto anterior. Olha só, janelonas. Eu fiquei nesse quarto, nessa categoria. Tem um terraço, né? Nas categorias superiores em cima, que é maravilhoso. E dá para você conversar com o médico Ayurveda, tem meditação, aula de yoga, singing bowls, né? Aqueles bowls de yoga, também tratamento. Esse é o rapaz que faz a questão do pottery, que é algo bem, bem importante no Nepal. Pintura também a gente fez aula, é para o cliente curtir. Então, ficar 2 noites eu já acho uma pena, acho que é no mínimo 3. É um hotel caro, claro. Tem aí que se alimentar aqui, não é um absurdo os valores, mas enfim, porque você está bem isolado, né? Mas aí tem, sabe, tem uma sala de sal do Himalaia para você meditar. Tem um ritual que você faz à noite com um sacerdote hindu. Tem horta orgânica, enfim, um hotel muito especial. E então, de novo, clientes com bom orçamento, que queiram ter uma experiência de montanha no Nepal, a gente vai indicar este hotel. Se o cliente não tiver tanto orçamento, em Pokhara tem boas opções de você ficar de frente com a Annapurna, tá? Ou também na Nagarkot, que tem um hotel chamado Clube Himalaias, que é um 4 estrelas muito bom. Aqui a gente passa por um ritual, o sacerdote, tá? Então, bem, bem bonito. Algumas fotos do quarto que eu fiquei, espetacular. Então, cabe aí uma família, né? Aqui algumas experiências que a gente fez, né? Então, aí as aulas de pintura. Aqui também a vista do meu quarto. Estava encoberto quando eu fui, que a gente já realmente pegou fechado, mas isso aqui eu já tive a chance de ver isso não coberto. E a aula aí de cerâmica. Então, tem que aproveitar. É um hotel tipo os Explora, sabe? Para vocês aproveitarem mesmo. Outras opções, como eu falei, para a gente ter a experiência de montanha, que dá, é no Sarangoto Mountain Lodge, que está em Pokhara, que é um hotel novo, muito bonito hotel, tá? E você tem o Annapurna aí de frente. O The Pavilion, é muito legal o The Pavilion Himalaia, é um hotel totalmente sustentável. A gente falou com o dono, ficamos super emocionados com os relatos, eles estão realmente transformando a sociedade ali ao redor. Não tem nada de produto químico no hotel. O cliente tem que ir bem ciente do que ele está indo. Teresa Pérez manda clientes para lá. Então, não é um hotel luxuoso, mas super dá para vender se vocês venderem do modo correto. Aí, tendo cliente com essa pegada, falem comigo que eu tenho mais material desse hotel para passar. Temple Tree Resort é uma opção boa em Pokhara, como eu falei, para quem quer ficar na cidade, tá? Quem tem o perfil mais de ficar na cidade. E esse aqui é o que a gente cruzou o lago e ficamos presos ali na tempestade, mas é um estilo glamping, que é também do The Pavilion,
né, da mesma rede. Então, The Pavilion Lakeview esse, tá? Aqui a gente tem Instituto algumas opções, né? Mas a melhor opção, sem dúvida, é o Taj. O Taj, que é uma rede indiana, né? Ficamos aqui, melhor localização, então super hotel, tá? Aqui na Garcota, o Clube Himalaia, que é bem legal também, tá? E é isso, gente. Esse é o treinamento. Vou falar aqui rapidinho das próximas lives que eu falei no início, não sei se todos vocês estavam. Arábia Saudita, então, dia 28, sempre às 10 da manhã, e dia 12, Marrocos, tá? E quem vender mais, os destinos Índia, Nepal e Butão, com a CT, pode ganhar aí uma viagem que vai acontecer de 1º a 9 de setembro. Gente, é isso. Alguma dúvida? Acredito que está bem claro, né? Acho... Peraí O... que eu... Desculpa, querida, acho que eu... Peraí que eu vou subir o som que eu baixei. Pode repetir, desculpa, agora sim, estou te ouvindo. Acredito que está bem claro, foi muito legal. E tem essa campanha, né? Quem vender mais em valor, né? Não número de Isso. passageiros, mas em Valor, valor. dinheiro recebido, né? Direitinho. Sim, dinheirinho na conta, gente. É, Aí vai ganhar a viagem. Não é um sorteio, não o cara que vender, a pessoa que vender mais vai ganhar a viagem. Nepal, Índia e É Butão, simples tá? assim, São os destinos. Isso. tá? Qualquer embarque, desde que o dinheiro esteja recebido, é que a gente está no pavilhão The Farm Uhum. com o dono, tá? Que é ele é suíço, se eu não me engano, se eu não me lembro bem, mas muito legal aí. Todo o conceito do hotel, a gente está com fã, a Dina aqui também, nossa querida Dina, da Cita. Muito obrigado, viu, pessoal? Eu tenho que sair, que eu tenho que ir para o hospital. O pessoal que estava no início escutou, eu fiz uma operação, tá tudo bem, mas eu preciso voltar agora a fazer a consulta de retorno. E muito obrigada, viu, Gabriel, time CT, estamos juntos, Obrigado, e qualquer Carol. coisa nos aciona. Obrigada, Carol. Um Obrigado, beijo, obrigado. um beijo. Obrigada, Bom Carol. dia para todo Tchau. mundo. Bom Tchau, dia, tchau. gente. Tchau, tchau.